Eu quero me apresentar, eu sou César Pereira, eu sou gerente da área de tecnologia de informação do Instituto Nokia de Tecnologia, onde nós temos filiais em Manaus, Brasília, Recife e São Paulo. E a minha pergunta é mais direcionada para a nossa realidade do Amazonas, onde foi citado pelo Rogério e pelos outros participantes a dificuldade de se atingir essas áreas mais distantes do Brasil. Então, nosso estado ele conta com aproximadamente 60 municípios e na própria capital, Manaus, nós sofremos também com alto preço de banda larga, com uma péssima qualidade, com poucos provedores. E eu gostaria de saber de todos, na verdade, quais são as ações específicas para o estado do Amazonas e também direcionadas a esses municípios que estão mais distantes, onde você não tem estrutura de fibra ótica, você deve provavelmente ter que atender com sinais via satélite ou WiMAX ou qualquer outra tecnologia. Quer dizer, eu gostaria de saber quais são as ações relacionadas ao estado do Amazonas e, de um modo geral, quais são as melhorias que nós podemos esperar para o nosso estado. Só para lembrar que na Amazônia é difícil passar fio, mas também é difícil propagar sinal, porque na floresta também tem uma amortização muito grande. Então, Rogério. Bom, de fato, o caso do Amazonas é um dos mais complexos que a gente tem, assim como o Amapá, como o Roraima, que são estados que, vamos dizer assim, estão mais distantes das atuais redes de distribuição de energia elétrica, mas estão sendo construídas usinas nessas regiões que vão nos permitir, porque a essência da nossa rede é baseada no uso dos cabos OPGW, que são os cabos para-raios do sistema de distribuição de energia elétrica, cuja alma é uma alma de fibra ótica. Então, quando essas usinas que estão sendo construídas agora estiverem em condições operacionais ou pré-operacionais, e as redes de distribuição já estiverem disponíveis, nós vamos ter fibra ótica para chegar em Manaus. A alternativa mais viável hoje é chegar via Venezuela, fazendo a volta, passando pelo Amapá e descendo. A Oi está construindo um trecho e nós vamos dispor de outro trecho que vai... aliás, por Roraima, desculpe. E por Amapá também tem um trecho vindo para Belém, né? Então, isso depende da construção dessas infraestruturas para que a gente possa, de fato, oferecer um bom serviço em Manaus. É uma vergonha, porque Manaus é um ponto de excelência em eletrônica no país e tem a banda larga 10 vezes mais cara que a banda larga mais cara do mundo, que é a nossa. Então, de fato, lá é escorchante o preço praticado e a banda é muito pior do que a muito pior banda que nós temos no resto. Então, de fato, é uma grande necessidade, mas nós dependemos desse investimento em infraestrutura, que depende da construção de algumas usinas para que a gente possa atender plenamente, né? Em algumas cidades dessas regiões, desses estados, assim como do Acre e da região amazônica, particularmente, nós vamos ter que chegar por satélite com bandas mais largas. Hoje, o governo já gasta muito com satélite. Mas tem ponto de acesso satélite na cidade de São Paulo, porque tem também lá apagões. Né? Porque se a banda larga é concentrada, ela também é concentrada em torno das regiões ricas das grandes cidades. Então, nós temos em cidades grandes como São Paulo, algumas regiões que são um verdadeiro apagão, que o jeito para chegar ali ainda é uma antena GESAC. Né? Então, à medida que o plano avance, nós podemos reordenar melhor os recursos do GESAC e direcionar para onde precisa, que são nesses lugares onde nós não vamos ter banda mesmo tão cedo. Então, embora a execução do plano vá ocorrer num primeiro momento no Nordeste e no Sudeste, nesses primeiros anéis, isto vai liberar antenas GESAC para que nós possamos remanejar para lá e com isso mitigar um pouco até que a gente consiga chegar com infraestrutura adequada. Então, de fato, nós somos sensíveis. Esse é uma das regiões mais importantes para ser conectadas. Hoje no Brasil, o Nelson mostrou claramente, na região centro-oeste, sudeste e sul, nós temos um certo equilíbrio. Os levantamentos do Comitê Gestor apontam para 27% de penetração, e quando a gente vai para o nordeste e para o norte, nós caímos para 21% de penetração.
E no caso do Nordeste é um caso inexplicável, porque tem infraestrutura, tem população, tem renda. O Nordeste hoje cresce mais que a China, velocidades superiores à China, e não tem serviço. Não é inexplicável, é muito mais fácil de resolver lá do que o caso de vocês que têm uma complexidade tecnológica e que só é possível, em alguns casos, indo pelas redes de distribuição de energia elétrica. Porque a rede de distribuição de energia elétrica precisa da fibra óptica para controlar o seu sistema. Então, é um ganho, um efeito colateral aí, as fibras que sobram para que a gente possa utilizar. Esse é um grande desafio e esse é o grande problema, inclusive um grande espaço de pesquisa e engenharia. Porque colocar uma antena lá na floresta, e o Carlos Afonso talvez possa nos ajudar, porque ele tem algumas experiências que eles acompanharam, né? O Carlos Afonso, há algum tempo, me contava de que é mais fácil, por exemplo, você colocar as antenas em torno do rio, para escapar da atenuação da floresta, do que tentar fazer um salto direto em alguns pontos. E seguindo o rio e colocando... Então, desenvolver antenas que sejam capazes de resistir às cheias, às enchentes, os negócios, tem um bom desafio aí pela frente do ponto de vista de engenharia. As atuais soluções não são boas para lá. Então, tem bastante coisa para pensar.